Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais uma edição do Saldo Extra. Obrigado porque você está ao nosso lado, obrigado porque você está ligado aqui na Novo Tempo e você é a grande motivação para seguirmos aqui em frente em nossa jornada, firmes e seguros nas mãos de Deus. Você sabe que o Saldo Extra entra em sua casa cada semana com uma missão muito especial, levar a você também uma mensagem de esperança, mas no que diz respeito às suas finanças pessoais. Se você está assistindo o Saldo Extra pela primeira vez, eu quero dizer a você que a nossa temática é educação financeira, para você, para o seu casamento, para o seu namoro, para a educação dos seus filhos, para aqueles que estão aposentados. Portanto, temos conselhos para todos, dicas importantes, que é fruto de pesquisas, de diálogos e, é claro, sempre com convidados que são autoridades nos assuntos que estamos aqui falando. Fica o nosso estímulo a você que, quem sabe, está assistindo pela primeira vez, a acessar o nosso blog novotempo.com/saldo extra. Quer pesquisar sobre algum assunto específico? Previdência, casa própria, orçamento, planejamento, investimentos? Tem muito material com grande conteúdo que será útil para a sua vida financeira. Será um prazer também ouvi-lo. Faça os seus comentários, as suas contribuições e as suas recomendações. O tema de hoje é falar sobre seguro de vida, vamos falar sobre herança e sobre testamentos. Não vamos nos aprofundar muito no assunto, mas deixar aqui algumas dicas que serão importantes para você. Quem sabe esclarecer aí também algumas dúvidas. Mas antes de entrar nesse tema com o nosso convidado de hoje, vamos às notas de economia dessa semana com o Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia, hoje para falar sobre a imagem que o Brasil tem no exterior. A revista Time, uma das mais importantes do mundo, publicou que o Brasil está chegando perto do precipício. O primeiro motivo apontado pela revista é a perspectiva econômica classificada como desoladora. Isso levando em consideração a inflação alta, a queda de valor do real frente ao dólar e também a previsão de que o PIB do país vai crescer pouco ou quase nada neste ano de 2015. A segunda razão é a escassez de água. O país passa por uma seca histórica que atinge, inclusive, o principal centro econômico, a cidade e também o estado de São Paulo. Isso pode fazer com que o país sofra com o racionamento de água e de energia, o que evidentemente vai afetar todos os setores. O terceiro motivo tem dois problemas ligados à classe C. O primeiro é que depois de anos diminuindo a extrema pobreza, no fim do ano passado, o Brasil registrou uma alta nessa taxa. O segundo é que a ascensão de várias pessoas para a classe média fez com que a demanda por uma qualidade melhor de alguns serviços aumentasse, inclusive no transporte público, o que não aconteceu. Mas, por outro lado, aconteceu o aumento dos preços, o que gerou, inclusive, protestos do transporte público já em 2013. E a perspectiva para isso não é nada animadora. O último ponto é a desconfiança dos próprios brasileiros em relação à presidente Dilma Rousseff. Reeleita no fim do ano passado, ela viu a popularidade cair em poucos meses. As pesquisas indicam que a população acredita, inclusive, que ela mentiu na campanha política e também sobre o não conhecimento no escândalo de corrupção da Petrobras. A matéria da revista Time é apenas um reflexo da imagem que o Brasil tem no exterior. E essa imagem é de suma importância porque boa parte dos investimentos no país são estrangeiros. O Notas de Economia dessa semana fica por aqui. Eu volto na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Estamos de volta agora para falar sobre seguro de vida, sobre herança e sobre testamentos. E para dialogar conosco sobre esse tema, temos a honra e a satisfação de receber Leandro Carneiro. Ele é advogado, ele é pós-graduado em Direito Público, é mestre em Direitos Humanos e atualmente é coordenador e professor do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Jacareí e professor de cursos de pós-graduação. Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a estar conosco e esclarecer aqui algumas dúvidas. E o tema que escolhemos para dialogar contigo é falar um pouquinho sobre seguro de vida, um pouquinho sobre
testamento, sobre herança. Eu quero introduzir falando sobre essa primeira parte, sobre seguro de vida. Nós passamos por contratempos, todos nós estamos sujeitos a isto, nós temos aí a nossa contribuição previdenciária, mas pode ser que algum contratempo aconteça com a nossa família. A minha pergunta direta para você é: você recomendaria nós incluirmos no nosso orçamento familiar o seguro de vida? Eu agradeço pelo convite, um prazer participar aqui com todos. Acho que a primeira resposta certamente é sim, né? Porque quando nós falamos em seguro, pela própria etimologia, a ideia é de ficar tranquilo, né? Estar seguro caso algo que nós não esperamos venha a acontecer. E o seguro de vida, principalmente, porque ele pode culminar, né, com a perda ali de um ente querido ou com a nossa passagem, né, dessa vida para outra. E muitos dependentes, muitas pessoas, muitos entes queridos que muitas vezes estão ainda sob os nossos cuidados, podem ficar fragilizados na questão econômica. E tenho a impressão que o seguro de vida ele não substitui o benefício previdenciário, a pensão por morte, porque isso vai até, né, o benefício da pensão por morte, dependendo do dependente, vai até o falecimento deste, no caso da companheira, né, no caso do companheiro, marido, mulher. Mas o seguro de vida ele tem uma importância significativa, um valor, uma indenização que pode ser contratada conforme o contratante, qual é o valor que ele quer assegurar, né, e quem são as pessoas que ele quer beneficiar com esse seguro. Também é uma ideia de previdência, né? Pensar no futuro, pensar sobre alguns infortúnios que possam acontecer. Então, eu respondo de forma positiva. Ser previdente é sempre importante. Eu gosto de dizer que o nome correto talvez nem seria seguro de vida. Isso está mencionado inclusive nas apólices. É seguro de assistência a sobreviventes. O objetivo do seguro de vida é dar um apoio àqueles que ficam. Muitas vezes, quem sabe, aquele que vem a falecer, o provedor da família, é aquele que mantém, e certamente o seguro de vida vai ajudar a manter a estabilidade da família, a estabilidade financeira nesse período de transição. Agora, Leandro, que recomendações ou que cuidados as pessoas devem ter ao contratar um seguro de vida? O primeiro ponto que é crucial é conhecer qual é a empresa seguradora, né? O histórico dela no mercado, se tem reclamações, se não tem reclamações. Apesar de que hoje nós temos um sistema de proteção muito forte, as agências reguladoras, sobretudo aquelas que atuam na área, né, dos seguros privados, essas agências elas possuem uma fiscalização assim, muito forte, muito próxima. Então, dificilmente uma seguradora hoje no Brasil, ela não tem aí um capital forte, um capital sólido. Então, isso nos tranquiliza um pouco mais. Mas é importante nós conhecermos a empresa para certificarmos que não teremos problemas ali no futuro. E só uma parte, quando a gente fala de seguro de pessoas, né, o seguro pode ser em razão da morte ou também de uma incapacidade. Então, eu mesmo, segurado, posso ser beneficiário dessa indenização. Agora, existem os seguros oferecidos pelas empresas, oferecidos por grupos corporativos, cooperativas, as chamadas apólices coletivas. E existe a opção de eu procurar aí uma corretora, uma seguradora para fazer o meu seguro. Existe uma vantagem, existe uma segurança maior em fazer com a empresa e fazer fora? Se eu fiz com a empresa, eu fui desligado, se eu posso continuar fazendo a minha contribuição, pagando o prêmio anual ou mensal? O seguro, o contrato de seguro, ele demanda o pagamento do prêmio. Então, o prêmio mais em conta e o valor da indenização maior, é isso que vai nos chamar a atenção. A periodicidade, né, do pagamento, se há um prêmio anual, se há um prêmio mensal e o valor disso, mas nada impede do segurado ter mais de um seguro de vida. Seguro de vida, sim, ele pode ter mais de um, né? Seguro de coisas, o Código Civil não autoriza, mas o seguro pessoal, sim.
Ele pode optar por ter o da empresa, o corporativo e também um individual que ele, porventura, acha interessante, ou mais outro, enfim, quantos ele achar mais interessante. O importante é que esse prêmio ele esteja de acordo com o padrão de vida, que caiba no orçamento. Capacidade econômica dele. Exatamente, para não tornar-se um problema. Vamos falar um pouquinho sobre viagens. As viagens internacionais, por exemplo. É mais recomendável, neste caso, pela exposição? O que você diria para aquele que está planejando uma viagem internacional? Ou que tipo de seguro seria recomendado? Tem muitos, os seguros recomendados, sem dúvida, são seguro de vida e seguro saúde, né? Tem muitos países, inclusive, que exigem um seguro de saúde para a viagem internacional. Mas esses dois são os principais seguros aí que as agências de viagem internacional, elas vão demandar, né, dessa pessoa interessada. O seguro de vida e um seguro saúde. Esses são os mais recomendados. Vamos mudar agora um pouquinho de assunto e vamos falar sobre herança e testamento. Hoje, no Brasil, a gente vive aí uma situação jurídica, às vezes, meio complexa, processos morosos e que demoram a se resolver. Uma pessoa hoje que tem um patrimônio e, por alguma razão específica, ela quer fazer um testamento, deixar algo mais para um filho em relação a outro, ou quem sabe para um ente querido que, pelas leis, ele não seria beneficiado com a herança. Que garantia a pessoa tem de que o seu testamento vai ser executado, vai ser cumprido? Primeiro ponto, o testamento não é tradição no Brasil, né? Nós não temos, assim, um volume muito expressivo de testamentos. Geralmente se resolve pela sucessão legítima. Nós temos os herdeiros necessários, isso é um ponto importante de se saber. Os herdeiros necessários, como o próprio nome já diz, eles necessariamente vão herdar. O que eles vão herdar? Pelo menos 50% do patrimônio. Esses são os herdeiros necessários. Então, dificilmente o pai ou a mãe consegue excluir um herdeiro necessário. Dificilmente, somente no caso de deserção, mas é mais difícil disso acontecer também. Então, respeitada a legítima, que é esse 50%, esse patrimônio deve ser destinado aos herdeiros necessários, a outra metade o testador pode dispor para quem ele quiser, para quem ele achar que tem merecimento aí de receber esse patrimônio, uma forma de demonstração de carinho, de afeto, de gratidão, né? Mas havendo herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro. Agora, a minha pergunta, eu gostaria de voltar um pouquinho mais sobre isto, porque a gente ouve muito falar de brigas de herdeiros, de discórdias e desavenças depois que o provedor da família ele vem a falecer, ainda mais quando existe um patrimônio maior. Eu volto à pergunta, o testamento, ele é revestido dos aspectos legais para que aquele que fez o testamento tenha a segurança de que ele vai ser executado? Sim, nós temos, se feito corretamente, né, conforme as diretrizes do nosso Código Civil, o testamento ele vai ser executado, sim, dado fiel cumprimento. Quais seriam essas diretrizes? Procurar um cartório, testemunhas que possam ali, que tenham capacidade de reconhecer aquilo que foi estabelecido? O Código Civil, ele estabelece diversas formas de testamento. Testamento público, cerrado, particular, marítimo, enfim. Então, o importante é assim, que a pessoa que tem interesse em fazer um testamento consulte um advogado especialista nessa área, né, de direito das sucessões ou de direito de família. Esse eu acho que é o primeiro passo importante, para ele ter certeza se vale a pena, se aquilo que ele pretende, de fato, a lei protege, garante, porque eu não posso dispor de forma diferenciada entre descendentes, entre os herdeiros necessários. Por exemplo, a lei não me autoriza isso. Então, o primeiro passo é consultar um advogado especialista e daí optar por qual tipo de testamento será feito. O mais comum é o testamento público, aquele feito nos cartórios, né?
Mas também é possível fazer um testamento particular, desde que respeitados, né, todos os requisitos estabelecidos pela lei. Pode ser de próprio punho, pode ser digitado, aí nós precisamos ter ali 3 testemunhas assinando, enfim. Mas isso é uma opção. O advogado que vai fazer um testamento vai cobrar um valor, o cartório vai cobrar um valor para fazer um testamento público. Isso, às vezes, acaba afastando, né, as pessoas de pensarem sobre o pós-morte, né? Por que eu vou me preocupar com isso? Deixe que depois eles resolvam. Mas, como o senhor bem colocou, muitos conflitos surgem depois da morte, né? Uma curiosidade, existe um limite de idade para que uma pessoa faça o orçamento para depois, por conta da idade muito avançada, não ser questionado pelos herdeiros necessários, que ele estava lá em sã consciência, em condições físicas, né, emocionais para isso, ou não? Não existe limite da idade, né? O que é interessante, quanto mais velha a pessoa, é buscar uma declaração de sanidade de médicos, né, de pessoas que acompanham, para demonstrar que aquela pessoa estava apta, né, a testar, estava apta a dispor dos seus bens com a manifestação livre da sua vontade. Mas não há um limite pré-estabelecido para isso. No momento da execução de um testamento, está lá o testamento público no cartório. Ok, a pessoa veio a falecer. Quem é o responsável? Quem seria o testamenteiro, se é que eu posso dizer assim? A pessoa que fez o testamento, ela tem que indicar alguém ou existe uma lei que já prevê quem será o responsável para lhe representar, estar perante o juiz, que vai reconhecer isso? Talvez hajam custas, quem vai pagar essas custas, se será proporcional aos bens adquiridos, questão de avaliação. Existem muitos detalhes, mas a minha pergunta específica é exatamente esta. Quem é o responsável, se a própria pessoa que fez o testamento pode indicar alguém? O próprio testador pode indicar o testamenteiro. Mas com o falecimento é preciso abrir a sucessão. E isso se faz mediante um advogado, né, que vai demonstrar para o juízo a existência de um testamento e ali iniciar o processo de arrolamento ou de inventário. Agora você é um advogado, vou fazer uma pergunta para você aqui, representando a sua categoria. Eu já ouvi dizer o seguinte, que o advogado ele se torna mais um herdeiro, porque os custos honorários são altos. Isso é só um boato, isso é só aí uma frase de efeito? Existe realmente um percentual específico para este honorário? O que a gente poderia dizer sobre isso? Então, a relação, né, da advocacia, ela não é uma relação comercial. Então, é uma relação de confiança. A pessoa contrata o advogado levando em consideração a habilidade desse profissional e a confiança que ela tem nesse profissional. Então, o valor desse serviço, né, ele é pactuado livremente, eu vou colocar livremente no primeiro momento, entre advogado e o cliente. Mas nós, advogados, temos um código de ética, né, que é um código muito forte, estabelecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, que é nosso órgão de classe. E esse código de ética, ele estabelece os percentuais, principalmente valores mínimos, que devem ser cobrados pelo profissional. Então, a cobrança de um percentual ou de um valor inferior àquele estabelecido, né, nessa tabela que é fixada pela própria classe, pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, corresponde a uma infração ética. Então, nós temos esses limites que são estabelecidos num código de conduta. Por isso que o advogado ele precisa estar bastante atento também na hora de pactuar o valor, né, e olhar ali se está conforme essas diretrizes estabelecidas. Isso é público, o acesso à internet, tabela de honorários, só tomar cuidado com o ano, né, para ver se está atualizado, porque isso sempre se atualiza. E geralmente, quando se fala em sucessão, existem os patrimônios, né? Quando existem patrimônios imóveis, os valores são altos. E o advogado cobra, segundo esse código de ética, um percentual sobre, né, o patrimônio. E numa leitura mais simplista, mais reducionista, dá a ideia de que o advogado está ganhando muito dinheiro. Mas é que é conforme o patrimônio. Se o patrimônio for menor, o advogado vai ganhar menos, né? E é claro, as implicações de um testamento, vamos dizer assim, volumoso, com muitos bens, vai trazer muito trabalho para o advogado,
quando existem muitos herdeiros também. Eu acho que a palavra-chave que você disse é a confiança. Procurar um advogado de sua confiança, alguém que tem um bom relacionamento, e tem muita gente séria por aí e vai fazer um bom trabalho. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da justiça brasileira, porque se fala que na justiça brasileira existe muita burocracia, tudo é muito lento. Como fica esse assunto de testamentos? Que segurança aquela pessoa que quer fazer o testamento tem de que haverá um desdobramento rápido, de que isso não vai virar um problema, sendo questionado a justiça e levar anos para que as pessoas que ele gostaria que fossem beneficiadas demorem a receber o benefício? Essa certeza nós não temos, tá? O que a legislação vem evoluindo é possibilitando outros meios para a solução de alguns problemas que nós chamamos de jurisdição voluntária, tá? Que não tem conflito, não tem uma demanda no que diz respeito a interesses dissidentes. Então, por exemplo, se todos os beneficiários, todos os herdeiros, né, todos os legatários, todos os beneficiários ali daquele patrimônio estão de acordo, não tem briga nenhuma, estão de acordo. Então, a tendência é desse processo se resolver o mais rápido possível. Aí a gente pergunta, e qual é esse mais rápido possível? Depende, porque pode ir pela via do Poder Judiciário, nesse caso, como se todos os beneficiários estiverem de acordo com a forma feita, com o patrimônio e com a partilha, e não houver menor envolvido, é possível fazer também no cartório. E ali a probabilidade é de sair mais rápido. Mas, independente disso, tem um outro ponto que muitas vezes as pessoas não consideram, que é a tributação. Como há transmissão de patrimônio, existe uma tributação. O Estado quer receber a parte dele, né? É chamado ITCMD, Imposto, Transmissão, Causas Mortes e Doação. Só uma pergunta, este seria o que na compra de imóveis é tipo um ITBI, ou seja, quem recebe um imóvel de herança, ele paga este imposto, ele não paga aquele outro imposto que a gente chama de ITBI quando compra imóvel, é mais ou menos isso? É, mais ou menos. A diferença é, o ITBI, são duas diferenças, o ITBI, ele leva em consideração apenas bens imóveis, tá? E incide quando há uma relação entre vivos, com o contrato de compra e venda, tá? Relação entre vivos. E a segunda diferença é que ele é um imposto municipal. Quem recebe esse dinheiro é o município, onde o imóvel está localizado. O ITCMD, ele não acontece numa relação entre pessoas vivas, e sim causas mortes, né? Em razão da morte. E quem recebe esse imposto é o Estado. Então, por exemplo, um bem localizado aqui em Jacareí, o ITCMD ele vai ser destinado ao governo do Estado de São Paulo, né? Então, são essas duas diferenças. Mas esse é um processo que precisa ser feito junto à Fazenda Estadual. Então, o advogado também vai preparar planilhas, demonstrar se há incidência, se não há incidência, se tem isenção, se não tem isenção, enfim, de tudo isso, e levar até a Fazenda, né, estadual, esperar o resultado, se está tudo ok, se o imposto que foi pago está correto, se não está, para daí sim o formal de partilha ficar pronto e poder ser registrado tudo aquilo que foi pactuado. Então, existem procedimentos que acabam, mesmo todos estando em conformidade, né, não tendo briga nenhuma, que é bastante difícil, mas não tendo nenhuma discórdia, mesmo assim existem alguns procedimentos que podem demandar aí um tempinho um pouco maior. Mas a gente está evoluindo em termos de legislação, inclusive para facilitar, né, a realização disso. É uma tentativa de desafogar o Poder Judiciário e a experiência mostra que vem dando certo. Esses inventários, né, esses arrolamentos feitos em cartório. Concluindo, ao falar sobre herança, ao falar sobre testamento, podemos assegurar aquele que está nos assistindo agora de que se ele deseja fazer, ele deve fazer, ele pode fazer. A recomendação é procurar um advogado idôneo, especialista no assunto, pedir o apoio e ele pode seguir em frente com seus planos e que a justiça brasileira irá protegê-lo. Sim, sem dúvida. Podemos seguir em frente. Sem dúvida. Muito obrigado, Leandro, por suas contribuições, a mente clara, você fala com muita facilidade
por todo o seu conhecimento, a sua bagagem, e fica o convite para que você esteja aqui conosco outras vezes e o desejo que Deus abençoe grandemente a sua família. Eu agradeço, muito obrigado, foi um prazer. Eu queria terminar aqui mencionando para vocês 2 textos da Bíblia. Nós falamos de seguro de vida e falamos de herança. Eu quero dizer a vocês que o verdadeiro seguro para a nossa vida, ele foi feito além das apólices que circulam pelas seguradoras e as corretoras. Ele foi feito por Deus. O seguro de vida que fazemos aqui, ele é temporal, ele é passageiro, mas alguém um dia fez um seguro para a eternidade. O verso mais conhecido da Bíblia é São João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verdadeiro seguro da sua vida foi feito na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não é temporal, ele é eterno. Mesmo que você venha passar aqui nesta terra, que você venha falecer, saiba que a esperança que Jesus deixou neste livro é de uma vida eterna. Esse seguro já está feito. A ressurreição, aqueles que viveram com Deus e acreditaram na sua palavra, é de uma vida eterna. Agora, não é uma vida eterna, uma continuidade da vida que vivemos aqui. Esse mesmo Deus que proveu o genuíno e verdadeiro seguro para a sua vida, ele também lhe proveu uma herança. Uma herança que não vai ter discórdia, uma herança que não vai ter desentendimentos e que vai alcançar a todos aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Eu gostaria de ler, portanto, para concluir, Mateus capítulo 25, o verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai pelas portas e recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que esta seja a bênção maior concedida por Deus e por nós aqui o desejo de que seja uma realidade em sua vida, o seguro por Cristo e a herança que Ele está preparando para nós. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima semana aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança.